Então eu quero convidar toda a nossa igreja para que estejamos hoje pela manhã e pela noite, para que possamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero começar explicando por que vamos estudar este tema tão palpitante, o perigo do pecado da rebelião. Estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a gente, principalmente a mídia social, como os irmãos podem ver claramente aí esboçada no boletim de hoje, nós vemos bem claramente que há uma inquietação tão grande no coração do ser humano no que diz respeito às autoridades constituídas, desde aquelas primeiras autoridades, agora mesmo acabamos de apresentar bebês. Parece que há uma inquietação na sociedade a respeito do padrão de autoridade e aquilo que nós, como seres humanos que estudamos a palavra de Deus, podemos entender. Vivemos um tempo difícil, irmãos, onde que os filhos estão se rebelando contra os seus pais, numa proporção que a gente nunca viu na sociedade. Agora, entendemos também, irmãos, que está havendo uma mudança muito rápida no padrão familiar, onde em primeiro lugar, em primeira instância, é ensinado um padrão de obediência. Então vamos entender um pouquinho por que nós precisamos falar desse tema. A sociedade, quando lemos o Antigo Testamento, era uma sociedade extremamente patriarcal. Então os fundamentos, principalmente do Antigo Testamento, é uma sociedade patriarcal, incluindo aquele fato em que todo pai deveria abençoar o primogênito nascido entre os homens, para que ele pudesse levar à frente a bênção que Deus tinha determinado sobre a vida dos pais. A sociedade era extremamente patriarcal. Como já temos ensinado deste púlpito, desde quando houve, já no período do Novo Testamento, a chamada Assunção de Maria, quando Maria foi elevada à posição de divindade, a partir daquele momento, o ser humano passa um novo eixo de autoridade. A sociedade deixou de ser patriarcal e se tornou matriarcal. A Assunção de Maria fez com que expressões como bendito é o fruto do vosso ventre, esse tipo de expressão, fez com que toda a sociedade tornasse rapidamente baseada e orbitasse ao redor da mulher, do gênero feminino. Então foi o que aconteceu por período longo de tempo. Então a sociedade deixou uma cultura patriarcal, passou a ser uma sociedade matriarcal. E já nestes últimos 30 anos, querida igreja, nós estamos vendo uma nova mudança. O eixo da família, que saiu do pai, foi para a mãe, agora muda de novo de eixo. Hoje esse eixo repousa sobre os filhos. A cultura pós-moderna fez algo inacreditavelmente forte para a sociedade em geral. Os filhos se tornaram o centro da atenção de um lar. Não estamos dizendo com isto que criança não precisa ser bem cuidada. Acabamos de apresentar 3 maravilhosas crianças. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que quando nós deixamos eixos no qual a fé e a família está orbitando, o que acontece é que existe ganhos e existe perdas. Com a Assunção de Maria, houve ganhos e houve perdas. Como também numa sociedade extremamente patriarcal, houve ganhos e houve perdas. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos imperfeitos. Mas o grande perigo eu tenho testemunhado com os meus olhos nesses últimos 30 anos. Nasce um bebê numa família, ele se torna um rei. A vida de uma família muda por completo por conta do nascimento de uma criança. Muitas vezes nós não entendemos o que está por detrás dos interesses a respeito de um nascimento de uma criança, por isso estamos começando essa mensagem pela manhã e à noite. Queremos convidar vocês para a conclusão dela hoje à noite. Nós estamos percebendo que há uma mudança de eixo de novo. Hoje as crianças não têm mais pais, têm amigos. E crianças precisam de pais. As crianças se tornaram o centro de tudo. Por elas se coloca todo o sentimento
que muitas vezes nós, como pais, não conseguimos viver durante a nossa existência. Estamos colocando tudo sobre os ombros dos nossos filhos. E queremos dizer que parece que a fórmula não tem dado certo. É isso que a gente pode perceber. Essa mudança que houve, ela está colocando um peso muito grande sobre crianças. As crianças têm que ser hoje formidáveis. Têm que ser as melhores do mundo. Elas não têm nenhum direito de serem mais crianças. Elas já têm que ser adultas quando nascem já. Porque já no nascimento já estão sendo comparadas. Até mesmo na tenridade já vem a comparação pesada sobre a vida delas. E o que acontece conosco, com a sociedade que nós estamos vivendo? As crianças, elas estão ocupando um lugar tão proeminente na sociedade que tudo que a mídia gira em torno da criançada. Hoje nós estamos produzindo um mundo infantil. A cultura infantil, ela se tornou tão forte nos dias atuais, porque hoje se sabe o seguinte: é difícil o convencimento de um homem adulto depois dos 50 anos de idade para consumir. É muito mais fácil fazer mulheres consumir dos 20 aos 58 anos de idade. Mas é muito mais fácil ainda fazer com que pais consumam pelos filhos. E pelo fato da vida ser tão agitada e nós estamos tão ocupados, os pais estão preferindo vestir essa couraça perigosa, em que nós estamos provendo para os nossos filhos tudo o que eles precisam, e eu acho que eles precisam de muita coisa mesmo, mas nós temos feito muito mais do que eles precisam. Nós estamos cercando as nossas crianças, pais queridos, de tanta coisa, que ao invés de edificar crianças, nós estamos, na verdade, destruindo crianças. Nós estamos dando tudo. E é claro, eu vou pegar um dia também para falar de uma sociedade que criança virou Deus e animaizinhos também ficou Deus. Mas isso é assunto para outra hora. Que não haja associação protetora dos animais contra o pastor. É simplesmente uma análise sincera daquilo que tem sido praticado hoje em dia. Hoje nós temos crianças bem tratadas e temos velhos maltratados na sociedade. Temos crianças bem tratadas, em cujo círculo social gira em torno delas, e estas crianças não estão aguentando este peso, elas já estão gemendo, elas já estão gritando, elas já não estão mais suportando toda a expectativa que os seus pais e família estão colocando sobre as crianças, porque elas têm que ser as melhores pessoas do mundo e completas em tudo, e elas não estão conseguindo nem ser crianças. E é por isso que hoje, segundo os estudos, o problema hoje da rebelião infantil contra pais, contra autoridades constituídas, se torna realmente uma mola propulsora de todos os países, quer evoluídos em evolução, primeiro, terceiro mundo, seja qual for a qualificação. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós estamos impondo aos nossos filhos um padrão muito alto, um padrão que eles não estão suportando. Os nossos filhos estão esgotados, estão cansados, eles não estão mais aguentando a carga que nós estamos impondo e a sociedade impõe mais. Veja como é difícil uma criança entre os 7 e 12 anos de idade, como elas sofrem, como elas são realmente tratadas dentro dos colégios, como existe uma carga de matéria tão grande, principalmente quando o pai diz: eu vou colocar nessa instituição porque o meu filho vai passar no ITA. A expectativa é tão grande que as crianças já estão gemendo e sofrendo. E nós, como igreja, estamos muito preocupados. Nós sempre fomos a favor de toda a cultura, ela é necessária. Precisamos estudar os nossos filhos. Aliás, dizemos sempre desse púlpito que os nossos filhos serão melhores do que nós. Amém por isto. E vão ser. Mas, irmãos, nós estamos vivendo um período em que os pais não estão mais suportando a rebelião, o rebote desta geração para nós. Estamos vivendo dias difíceis onde crianças de 5, 6 anos de idade querem mandar mais do que os pais.
Estamos vivendo num período onde que as crianças estão simplesmente dizendo: eu não te amo, eu não gosto de você, eu te detesto. Essas são expressões fortes. Difícil, né? Difícil viver. E espiritualmente a gente fica muito preocupado com esta geração. Porque veja só, se você não consegue hoje controlar os seus filhos, significa que a rebeldia do coração dos teus filhos controla uma família inteira. E muitos pais estão perdendo os seus filhos porque não conseguem lidar com esta questão. Uma questão palpitante, irmãos, muito forte para ser tratada, e é o que nós faremos hoje pela manhã e à noite. E aí tem que começar com a sinceridade do seu coração. Você pai, você mãe, você tem que avaliar os seus filhos. Eu sei que a gente não gosta muito de fazer isto, mas só vocês dois têm a capacidade de ver quais são os pontos positivos, que são muitos, na vida dos seus filhos, e quais são os pontos negativos na vida, na personalidade, na atitude de cada um deles. Nós precisamos detectar tudo isto. Não podemos fazer vistas grossas diante de desvios, que hoje são simplesmente desvios de comportamento, mas mais tarde vai se tornar como rebeldia. E essa rebeldia, esta rebelião, pode destruir uma vida, pode destruir uma família, de uma maneira terrível. E é por isso que a gente tem que tomar de volta as rédeas da liderança familiar. Então precisamos voltar a pensar nisto. Hoje, como igreja, irmãos, eu tenho que confessar como pastor, eu recebo relatórios das crianças. E a gente sabe apontar onde estão os pontos mais delicados da nossa igreja. E a gente percebe claramente que depois dos 11 anos de idade, os filhos já estão trazendo para a igreja comportamentos que não são saudáveis. Só que a igreja, ela não consegue dar tudo que uma criança precisa. Uma criança é formada no seu caráter até os 5 anos de idade. Depois dos 5 anos de idade é muito difícil mudar e alterar esse caráter. É por isso que filhos precisam de pais e mães do 0 aos 5 anos de idade. Se dedique a eles, sente-se com eles, compartilhe história, fale da vida. Este é o período mais importante na vida de uma criança e que esta sociedade mercantilista que corre atrás das coisas está deixando de lado. E nós precisamos tomar muito cuidado com isto. Precisamos ter qualidade de tempo com essas crianças, porque essas crianças não estão vivendo qualidade de tempo com os seus pais. Nós estamos deixando para a escola, para as creches, nós estamos deixando para o videogame, para os tablets, para os iPhones, iPads, a educação dos nossos filhos. E eu quero trazer um alerta. Nós já estamos começando a receber os primeiros rebotes de uma geração debaixo de toda a rede social e de tecnologia. Uma geração que nos preocupa, e nos preocupa bastante. Porque o ponto mais sério desta geração, eles se rebelarem contra tudo que existe de instituição. Veja só, o IBGE tem anotado que há um declínio das pessoas que creem na instituição igreja, por exemplo. Vamos falar do nosso território. Mas há um declínio exacerbado também no que diz respeito às autoridades constituídas. É um declínio do comportamento. Por quê? Porque para esta geração não existe mais limites. Os pais não estão pondo limites para os seus filhos. A recompensa é simplesmente dada em maior grau, em maior proporção, para ver se eles se aquietam, para ver se a gente consegue controlar esta geração. E acontece que com os nossos mimos, os nossos presentes, nós não temos conseguido conquistar o cerne da questão, criar filhos que sejam autônomos nas suas decisões, mas ao mesmo tempo filhos que realmente respeitem os seus pais. Respeitem as autoridades que Deus concede a eles, que respeitem as autoridades constituídas no país. Nós estamos tendo dificuldades com esta área. E agora eu temo que nós somos também estatística, irmãos.
E daqui a pouco nós estamos enfrentando também dentro da igreja o mesmo quadro difícil. Dias atrás, alguém escreveu um texto no Jornal Batista dizendo que não tem jeito, meu filho não me obedece, só obedece o pastor. Alguma coisa está errada, não é? Alguma coisa está errada. Eu li aquele artigo que não falava sobre o tema, mas havia essa expressão perdida que me preocupou bastante. Meu filho não mais me ouve. Quem sabe ouve o pastor, quem sabe ouve o diácono, o professor da escola bíblica dominical, como se fosse a última possibilidade. Isso me preocupa muito. Porque Deus deixa bem claro nas Escrituras, principalmente na vida de um homem que foi ascendido ao posto de rei chamado Saul, que ele deveria obedecer a Deus e os princípios que Deus estabelecia. Ele se rebelou contra esses princípios, porque ele queria popularidade. Ele queria ser aceito pelos homens que estavam olhando, mais do que ser aceito por Deus. E a gente vê naquele diálogo, claro que daqui a pouquinho eu vou ler o texto de 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, que vocês bem conhecem. Mas o que aquele homem queria, ele queria ser amado e respeitado pelos outros homens. Mas no que diz respeito às ordens que o Deus eterno deu para ele, o constituiu rei, ele deixou tudo de lado em troco da fama, do poder e principalmente de ser aceito pelos seus próprios homens. E aí a gente percebe que ele recebe uma visita inusitada de um homem santo de Deus que disse: está tudo errado, teu pecado é da rebelião. E eu quero falar hoje pela manhã à noite do perigo da rebelião. É muito importante que a gente entenda isso, irmãos. Nós não podemos perder esta geração. Nós temos que manter esta geração do nosso lado, mas com a Bíblia na mão e compromisso santo no coração, igreja. Nós precisamos ter essa turma do nosso lado. Por quê? Irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Irmãos, eu quero dizer que não existe uma geração mais pressionada do que a geração dos nossos filhos. Se você tem um filho abaixo dos 21 anos de idade, se ele ainda não foi para uma faculdade, que é uma outra realidade, essa turma de 21 anos para baixo estão sendo mais do que nunca exigidos de uma forma que nenhuma outra geração na história foi exigido. Eles já estão dando sinais, sabe do quê? De angústia, de perplexidade, de depressão. Eles estão quase entregando os pontos. Eles não estão aguentando mais. Porque, como o pastor sempre diz, principalmente nos encontros de casais, nós estamos exigindo muito dessa turma. Eles têm que ser os melhores em tudo. Eles têm que saber tudo. E eu digo sempre, quando tem um pai e uma mãe frustrada que queria tocar piano, o menino tem que tocar piano. Se tinha que fazer tricô, vai fazer tricô. Se é culinária, vai fazer culinária. Nós estamos exigindo, e a própria sociedade, com a sua demanda, não é, de sempre premiar as cabeças mais iluminadas, a pressão ainda é maior sobre a vida deles, de uma maneira que a gente não sabe explicar. E eu temo no meu coração que talvez até pregando esta mensagem, quem sabe os filhos que estejam aqui, estão dizendo: pronto, lá vem o pastor também nos pressionar. E aí a igreja também se torna uma fonte firme. E eu não quero que a igreja seja isto, porque lugar é um lugar onde a gente deseja estar. Igreja é isto. Igreja é o lugar onde a gente se sente bem. A gente não pode ir numa igreja por pressão nenhuma. Nós temos que ir para a igreja porque a gente ama, porque a gente gosta, porque Deus fala ao nosso coração. Não podemos forçar. Mas eu sei também que muitas vezes eu digo: quando é pequenininho, carrega com você. Carrega com você, carrega para todo lado. Porque eles estão cheios de dor, não é? Vamos para a igreja. Eu estou hoje com uma indisposição. Eu estou com ânsia de vômito. Eu passei mal a noite inteira. Eu falo: não tem importância não, tem enfermaria na igreja, vamos para a igreja. Se vomitar, vai lá para o banheiro da igreja e vomita lá. As crianças são cheias de trejeitos. Hoje os condomínios, nós não compramos mais apartamentos. Já percebeu isso? Olha, eu apanhei, fiz o capricho para poder pregar hoje. Eu fiz questão de passar esses dias e recolhi
todos os lançamentos da nossa região. Não estou comprando apartamento. Mas sabe por que eu fiz isto? Porque a impressão que eu tenho é que nós estamos comprando uma área de lazer e que tem um puxadinho onde a gente vai morar. É a impressão que eu tenho. Porque a área de lazer tem que ser a melhor do mundo. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos perdendo os nossos filhos nos nossos condomínios. É outra cultura, é outra maneira de pensar. E principalmente a classe média, se você ascender uma classe um pouco mais alta, tome mais cuidados. Muito mais cuidado. Porque hoje nós estamos equipando todo mundo com o que existe de melhor. E há tanto entretenimento que... Quando você diz que você vem para a igreja para aprender a Bíblia, sabe o que as crianças dizem? Elas dizem assim, não tem nada lá na igreja, o meu condomínio é mais interessante. E a gente diz assim, sem ter nada lá, é para lá que nós vamos. Porque hoje os condomínios são tão convidativos que são incríveis. Uma das minhas filhas mora num condomínio bem grande. Eu entro no elevador, eu fico impressionado com quanta atividade que você pode ter num final de semana. Aquilo lá é uma conspiração contra a vida espiritual. Me permita dizer, claro que eu estou puxando a sardinha, o fogareiro, tudo para o meu lado, né? Mas é uma conspiração, quem consegue competir, né, com um churrasco na beira da piscina? Irmão, só de falar de churrasco você já está com água na boca. Como que a gente compete? Mas o que acontece? Nós estamos fazendo um desvio social muito perigoso. Um desvio social muito perigoso. Veja a nossa sociedade. Os crimes que mais chocam a gente são praticados por quem? Por crianças, menores de idade. E estamos nas alta cúpula do poder discutindo maioridade penal. Mas os crimes são cometidos na base mais tenra de uma sociedade que dá o sinal claro que perdeu o controle. Nós entronizamos nossos filhos a rei e eles estão reinando do jeito deles. Nós precisamos impor limite aos nossos filhos. Eu quero fazer um apelo para que você realmente coloque molduras na vida dos seus filhos. Sempre dizendo aquela palavra boa. O que a gente pode negociar e aquilo que dentro dessa casa é inegociável. É inegociável. Por que, igreja? Porque estamos vivendo dias difíceis. Os filhos estão se insurgindo contra os pais. De uma maneira com que eu nunca vi em qualquer outra época da história da igreja de Jesus. Nós estamos lidando hoje com casos terríveis. Por quê? Porque tem um descontrole. Deus continua aquele mesmo Deus que quando criou a família, Ele organizou a família de uma maneira funcional. Deus dá um homem para liderar o lar, para ser sacerdote, coloca ao lado dele uma mulher sábia, idônea, que possa junto com ele edificar o lar. Dá filhos como fonte de alegria, de bênçãos para a sua vida, não fonte de transtorno. E os pais precisam educar os filhos. Você precisa exercer a sua influência sobre a vida dos seus filhos. E você tem bem pouco tempo no que diz respeito ao caráter dele e dela. Você tem de 0 a 5 anos para formatar tudo isso no coração deles. Nós estamos sem molduras. Nós estamos criando os nossos filhos onde não existe mais parâmetros. Qual que é o resultado? É a sociedade do jeito que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Não tem mais padrão. E aí... Hoje, dentro da igreja de Jesus, todo mundo diz assim, pastor, o meu filho está rebelde. Vai para uma reunião das Déboras, a palavra é sempre a mesma, ora para o meu filho mudou o comportamento, mudou isto, mudou aquilo, mudou aquele outro, e os pais estão muito preocupados. O que está no cerne da questão é uma palavra muito antiga, a palavra rebeldia. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, Deus nos diz assim, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você, dizendo ao rei, rejeitou a palavra do Senhor, Deus rejeitou a você, rei. É interessante o texto. A história, ela é muito triste, essa história. É uma das histórias, quando eu me converti, eu li essa história na Bíblia, eu fiquei chocado. Até fechei a Bíblia. Porque tem texto da Bíblia que a gente não quer nem ver, né?
Este é um deles. Simplesmente por causa da opressão que um povo exerceu constantemente sobre o povo de Israel, Deus diz ao rei: vai lá e mate tudo, destrua tudo, não deixe nada no lugar. Quando a gente vê uma expressão como essa, a gente diz assim: ainda bem que nós estamos vivendo debaixo da graça, porque viver debaixo da lei lá atrás do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, era um negócio nada fácil. Destrua tudo, que não sobre nada, não apanhe nenhum despojo, não faça nada. Mas o exército, ele entrou, ele feriu, ele destruiu tudo que se respirava, poupando bem poucas pessoas pelo que a gente pode perceber. Mas para que o rei ficasse bem com todos o seu exército, ele poupou os animais, principalmente os animais gordos, suculentos, não é? E também um pouco de riqueza, segundo a gente encontra nos capítulos seguintes. Eles pouparam. Deus disse: não quero nada daquele povo, destrua tudo, porque eles sempre foram oposição a vocês. E na hora de obedecer um princípio como este, então o rei disse assim: bom, Saul disse: eu vou poupar. Eu vou até poupar o rei deles e vou deixar ele guardadinho aqui num canto para a gente usar depois. O Deus que viu o coração, viu que ele se rebelou como algo que Deus estabeleceu. E você e eu sabemos bem certo qual é o padrão bíblico que Deus estabeleceu para a família. E para sermos felizes na face da terra temos que obedecer. Nós não somos da cultura da disciplina exagerada. Não, somos um povo muito sensato, muito equilibrado em tudo que fazemos. Só que nós estamos afrouxando os valores em nome de pequenos reis que estão dominando o mundo atual. São os nossos filhos. São os nossos filhos. E mais do que isso, igreja, quando a gente percebe que quando Deus dá uma ordem, nós devemos obedecer. E vivemos num mundo em que nós não queremos obedecer mais o nosso Deus. Os valores estão todos invertidos, todos invertidos. E no Brasil de hoje a gente percebe claramente que os valores invertidos estão mais acelerados do que antes. E isso preocupa o nosso coração. Então a gente precisa perguntar: você papai, você mamãe, você tem filhos rebeldes? Você tem filhos que se levantam e se insurgem contra a tua autoridade? Nós temos que ser sinceros. Não existe coisa pior do que um pai e uma mãe que são cegos, ou se fazem de cegos. Isso é terrível, isso pesa muito, porque rapidamente os nossos filhos sabem. Agora, com isso eu também não estou dizendo de que às vezes tem um pai que não foi muito bem criado, não foi muito bem tratado, é enérgico demais, respira fogo pelas narinas, parece um dragão e está dizendo agora para a esposa assim: está vendo só? O pastor está falando, chicote nas crianças. Não estamos falando desses pais. Esse pai precisa de tratamento. Aliás, a igreja de Jesus é um lugar onde que muita gente precisa de tratamento. Porque a gente sempre se esconde atrás da nuca dos outros. E a gente fala da vida dos outros e se esquece daquilo que está corroído dentro do nosso próprio lar. Nós temos que entender que nós precisamos viver um novo tempo. Olha, se eu pudesse exemplificar o que eu estou tentando dizer, é mais ou menos o seguinte. Se eu conseguisse colocar 4.000 bolinhas... 4.000 bolinhas dentro de um carrinho de supermercado, você imagina que eu precisaria de vários carrinhos para poder colocar 4.000 bolinhas, não é verdade? Eu precisaria de alguns carrinhos. Esse é o tempo, por exemplo, que a escola tem como influência sobre a vida de vocês, na vida dos seus filhos. O carrinho que eu seguro na mão junto com professores auxiliares e ministério infantil é um carrinho onde as nossas bolinhas caberia tudo dentro de um carrinho de supermercado. E o que acontece conosco hoje? Tem havido uma transferência. Os pais não fazem a lição de casa durante a semana
e confia no seguinte preceito: eu levo meu filho domingo para a igreja e está tudo certo. É como se a gente dissesse humanamente, não é? Eu tinha um peso na minha consciência, agora eu estou deixando de lado esse peso da minha consciência. Só que está errado o princípio. Uma igreja não consegue ter todos os carrinhos de supermercado com as suas 4.000 bolinhas, todo sobreposto, e a gente empurrando um carrinho só, que pega o seu filho durante algumas horas. E hoje em dia, na igreja moderna, os pais, para cuidar dos filhos, eles estão fazendo o seguinte: qual é o culto que eu vou? Escolhe culto para ir. E aí a gente tem menos tempo ainda. Porque se você traz teu filho só de manhã, vai faltar alguma coisa espiritual para ele, porque de manhã é estudo temático da palavra de Deus que se repete a cada 8 anos. O culto da noite ou o cultinho infantil é o lugar onde que de maneira devocional a gente expõe a realidade bíblica para o mundo que nós estamos vivendo, ensinando por princípios. Se teu filho ficar só com uma parte dessa história, vai faltar alguma coisa na cultura espiritual. E continuamos nós empurrando um carrinho onde cabe todas as bolinhas das horas que a gente concede, ou que vocês concedem à igreja. Agora, a igreja ela não consegue fazer tudo pelo seu filho num final de semana, não conseguimos. Nós precisamos alicerçar uma parceria no que diz respeito ao tema, o perigo da rebeldia entre igreja e pais, igrejas e famílias. Temos que fazer um trabalho conjunto. Um trabalho conjunto. Como precisamos? É urgente que se faça isso, para que não possamos perder uma geração. E eles crescem muito rápido, irmãos. Como eles crescem? Hoje esses pais seguram bebezinhos no colo. Em 4 ou 5 anos tudo já está definido na vida deles. Começa o momento escolar e isto não para nunca mais. É por isso que nós temos que entender o seguinte: quando a gente fala do princípio da rebeldia, a rebeldia numa sociedade não começa na sociedade, começa nas estruturas familiares. Nós muitas vezes estamos punindo um país e se esquecendo de falar da família. Nós estamos querendo ver uma nação boa como queremos ver aqui e discutimos corrupção, e quantas vezes nós estamos corrompendo os bons costumes dentro de casa, ensinando os filhos a mentir, ensinando os filhos a viver uma vida sem compromisso, uma vida sem Deus, uma vida sem leitura da Bíblia. Nós queremos mudar o mundo ao redor e nos sentimos completamente inofensivos diante da realidade dos nossos filhos. Por isso, querida igreja, precisamos começar um novo momento. Um momento em refletir. E é claro que o pastor está usando a palavra rebeldia para poder ser bem claro onde a gente quer chegar. Eu sei que se eu pudesse falar, vamos fazer um curso de como tratar da rebeldia do seu filho. Aí você diz assim: pastor, eu vou trazer meu filho para o pastor conversar. Aí a gente está dizendo nesse culto da manhã: será que eu posso ter os pais por uma conversa? Porque filhos precisam de pais. E hoje nós estamos concedendo às creches, aos educadores, a cultura dos nossos filhos. E estamos errando o nosso alvo. Precisamos reassumir o valor da família. Precisamos reassumir o valor de um culto doméstico. Precisamos reassumir a contar uma história bíblica para os nossos filhos quando eles vão dormir. Precisamos reassumir o nosso papel, como foi sempre parte integrante da história e da vida da igreja de Cristo Jesus ao longo da sua trajetória. Nós estamos confiando muito que os nossos filhos, simplesmente por serem os nossos filhos, eles vão ser bem-sucedidos espiritualmente. E muitas vezes erramos o nosso alvo. Precisamos trabalhar a miúdo com os nossos filhos. Precisamos tratar de grandes temas, pais. Porque senão o pecado e o perigo da rebeldia se instaura no coração dos seus filhos. E hoje na nossa sociedade se discute se a gente pode, na verdade, bater nos nossos filhos. Eu não estou falando de espancar, mas disciplinar, não é? Pegar lá uma cinta, uma varinha, né? E bater no lugar certo, naquele lugar acolchoado que Deus deu para nós. Bater nos hamburguinhos mesmo. Hoje a gente já não pode fazer mais isso. Olha, eu fui criado com cinta e fui arteiro. Hoje eu beijo minha mãe e agradeço. Mãe, obrigado pela cinta. Ela me fez um homem melhor. Mas hoje não se pode, porque os reis, os reizinhos,
Eles não podem fazer isto. Folha de São Paulo, 3 meses atrás. A polícia militar, temos aqui vários militares, recebeu um chamado urgente. Uma criança dizendo que estava sendo espancada pelos pais. Os valorosos homens correram para lá. Levaram junto uma soldado para cuidar de uma questão familiar. Ele tinha recebido, não posso dizer uma chinelada, mas recebeu uma sandalhada da mãe no traseiro. Mas ele tem direitos, minha mãe está me espancando. Deu uma dor de cabeça para a família, porque foi tão vexatório que a família teve que mudar do apartamento onde vivia, por vergonha dos vizinhos, porque a fama deles se tornou espancadores de criança. E o mais legal de tudo, sabe o que é? A criança já sabia os seus direitos. O tal dos direitos humanos. Onde nós estamos indo com essa sociedade? Estamos vivendo um momento difícil, delicado da nossa história. Por isso, veja só. Se você é pai, se você é mãe, cuide daquilo que vocês possuem. O maior bem que vocês possuem não é o apartamento onde vocês vivem, a cultura escolar que você pode dar para os seus filhos. O bem maior que você pode dar para os seus filhos são vocês mesmos. O maior presente que os seus filhos podem receber é o presente da tua presença ao lado dele. Estamos vivendo numa sociedade de pais ausentes. O presente melhor do Natal é o presente da presença. Infelizmente. Porque temos que ter os nossos filhos perto da gente enquanto eles podem estar perto da gente. E nós precisamos cuidar muito bem dos nossos filhos. Precisamos conversar muito com os nossos filhos em todos os níveis. Para que possamos suprir a maior necessidade que os nossos filhos têm. É realmente do conceito bíblico de obediência. Obediência aos pais. Obediência às autoridades constituídas. Obediência à sociedade e os padrões sociais. Precisamos moldar uma geração de volta nos padrões antigos, como dizem os mais antigos de nossa igreja. Pastor, não era assim, pastor. Havia respeito. E qual que é a questão de hoje? A questão da falta de respeito, que cada vez mais uma sociedade como a nossa está em declínio. Hoje mesmo lá no gabinete, quando a irmã Débora veio para que a gente orasse pela Alice, eu pude falar para ela e para os irmãos que estão sempre ali com o pastor antes do início do culto. Nós estamos vivendo um momento muito baixo da nossa sociedade. Um momento muito baixo da nossa sociedade. Um momento que devia ser elevado por causa da cultura, do acesso à cultura, do conhecimento do homem, dos meios de comunicação, das redes sociais. Nós deveríamos fazer uma caminhada inversa, subir o nível da sociedade, mas estamos descendo o nível da sociedade. Dias atrás, alguém em São Paulo fez um estudo profundo a respeito dos bailes funks da Zona Leste de São Paulo. A linguagem usada, e uma das considerações, não quero chegar nas outras, uma das considerações que feita pelo sociólogo que examinou foi essa. Essas crianças, menores de idade, cantando estas canções e dançando como dança, precisam de pais que as oriente. Isso não é palavra de um pastor, isso é palavra de um sociólogo, que ao analisar o fenômeno diz, alguma coisa está errada. Nós estamos fazendo o caminho inverso, nós estamos diminuindo a nossa cultura, nós estamos sediando os nossos filhos na discussão nefanda. E hoje a gente sabe que a proporção desse tipo de influência de música tem permeado a vida das crianças mais jovens, principalmente as menininhas. Hoje se discute que tipo de punição um pai deve ter por permitir que os seus filhos menores de idade usem de linguagem obscena para transmitir uma música cantada. O lar já dividido, pelo menos dos 3 que falaram na reportagem, não é? Pais diferentes, segundo casamento, terceiro casamento, ninguém manda em ninguém e os reizinhos estão entronizados.
Querida igreja, nós vamos continuar à noite, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tenho um lar que seja modelo, porque não existe perfeição em nós, lá em casa. Somos um lar igual de vocês. Mas todas as vezes que somos sensibilizados pela palavra de Deus, a gente corrige rota lá em casa. E eu acho que nós estamos precisando de correção de rota, irmãos, porque nós precisamos ganhar as futuras gerações para Jesus. Precisamos urgente. Só que lembre-se, por favor, eu não consigo competir com aqueles carrinhos cheios de bolinhas, com todas aquelas milhares de horas que seu filho tem sendo cuidado por uma escola. Eu tenho bem pouco tempo, eu seguro um carrinho solitário, onde que a gente não consegue corrigir aquilo. É por isso que a parceria, somando as tuas bolinhas das suas horas com os seus filhos, somado com as nossas horas, quem sabe a gente pelo menos consiga compensar alguma coisa na vida dessas crianças, para que não possamos perder uma geração. Não possamos perder uma geração. Filhos rebeldes precisam ser tratados, mas quem primeiro precisa ser tratado é o pai, porque o pai já foi rebelde. Pode ter certeza disso. Ele precisa tratar da sua rebeldia. Tem muitos pais que foram rebeldes e hoje discutem rebeldia com seus filhos. Agora que é pai, quer colocar jeito onde ele também não colocou jeito nele ou nela, não é? Então precisamos de tratamento mesmo de Deus na nossa vida. Precisamos ser curados. Precisamos. Porque precisamos descobrir quais são os nossos pontos fortes e fracos. Precisamos trabalhar em cima deles. Agora, não dá para entender, e com isso eu concluo, que hoje um filho bater no rosto de um pai e de uma mãe é normal. Ele está nervoso, ele está chateado, ele está aborrecido, não teve o que queria. Alguma coisa está errada, irmãos. Alguma coisa está errada. Então eu gostaria de saber de você, pai, porque os teus filhos estão lá, os maiorzinhos estão conosco, estão ouvindo o pastor e já estão entendendo onde o pastor quer chegar. Eu gostaria de perguntar se você já falou com seu filho a respeito de rebeldia e do perigo da rebeldia e do desgaste e o desastre que rebeldia repercute na vida de um ser humano adulto. Esse é o ponto cerne da questão. Hoje, nós estamos simplesmente evitando conversar os grandes temas dentro do lar, em nome de um apelo da sociedade superficial onde estamos. É por isso que nós temos que ter de volta o nosso desejo de focar os nossos filhos e entender que o maior investimento que eu posso fazer na minha vida é dar as ferramentas para os meus filhos para que eles sejam adultos equilibrados e sadios, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eles precisam ser isto. E é para isso que a gente está dentro de uma igreja, viu, irmãos? Porque quando eu pergunto para vocês por que vocês chegam para a igreja Boas Novas, vocês dizem, o culto é bom, o louvor é bom, o ministério infantil é maravilhoso. Mas por favor, igreja, eu não consigo competir com um grupo maravilhoso de professores, voluntários e seus auxiliares, competir com todas as bolinhas que a gente coloca em todos os carrinhos das milhares de horas que uma escola tem. Nas horas que nos restam, que tal fazermos uma parceria cujo apelo é o perigo da rebeldia? Uma parceria sincera entre pais e igreja, para que a gente possa mostrar à futura geração que o caminho da obediência é um caminho melhor. Hoje à noite nós vamos falar a respeito de quais foram os presentes que um rei rebelde queria dar a Deus como uma forma de sustentação da sua rebeldia. E nós vamos entender claramente que tudo que ele fez depois desse texto demonstra claramente, ele nunca esteve preocupado com Deus, ele só esteve preocupado com ele mesmo. Não podemos gerar uma geração de jovens egoístas, precisamos gerar uma geração de jovens altruístas, que realmente dê a sua vida em amor, pela vida de muitos que se perdem nos dias atuais.
E o único apelo que pode ser feito é esse: não ao pecado da rebeldia, e sim o valor do carinho, do amor, da correção sincera de pais que educam para a vida. E se você quer educar os seus filhos para a vida, por favor, volte hoje à noite. Precisamos todos ouvir. Mas pastor, eu tenho um problema de rebeldia lá. Seja bem-vindo. Pastor, eu tenho média rebeldia. Seja bem-vindo. Eu tenho intensa rebeldia, pastor. Seja bem-vindo. Pastor, eu tenho uma terrível rebeldia. Seja bem-vindo. Pastor, eu nem sei o que eu faço mais com a rebeldia do meu filho. Seja bem-vindo. Porque a igreja é o lugar mais lúcido que existe na face da terra, onde nós não estamos aqui para esconder, nós estamos aqui para expor diante do nosso Deus as nossas necessidades, porque Ele declara em sua palavra: eu, o Senhor, tenho cuidado de vocês. Vamos deixar Deus cuidar da nossa família. Me perdoe por essa introdução tão grande, mas hoje à noite nós vamos falar bastante mais a respeito desse tema. Por ora, vamos orar e despedir vocês na bênção e na paz do Senhor. Querido Deus, todos nós que estamos debaixo desse teto somos filhos, mas uma boa parte dos que estão debaixo desse teto são pais. E precisamos desesperadamente nesse momento, ó Deus, da Tua instrução, para que não possamos cometer erros na nossa vida. Pai de amor, nós entendemos que a rebeldia é diante dos Teus olhos como o pecado da feitiçaria. E o orgulho, a vaidade de um coração humano é igual à idolatria diante do Senhor. Quantas vezes, ó Deus, estamos combatendo a feitiçaria e a idolatria e nos esquecemos da rebeldia, a rebelião. Pai de amor, precisamos criar uma geração nova. Precisamos abençoar os nossos filhos de uma maneira grandiosa. Pai de amor, abençoa-nos nesta manhã, nos abençoe logo mais à noite, para que possamos entender que o pecado da rebelião começa quando obedecemos parcialmente ao Senhor. E Pai, estamos diante de uma geração de filhos que estão obedecendo os seus pais parcialmente. Precisamos que eles obedeçam integralmente aos seus pais e ao Senhor. Pai de amor, estamos diante de uma cultura social onde que os filhos estão se orgulhando que são mais fortes do que os seus pais. Ó Deus, que nós como pais possamos ensinar o caminho da humildade para os nossos filhos. Ó Deus de amor, que possamos dizer aos nossos filhos que o pecado da rebelião está intimamente ligado com a necessidade deles de serem aceitos pelos seus coleguinhas. E muitas vezes, no afã de serem aceitos, eles se rebelam contra os valores mais proeminentes da Tua palavra e ao mesmo tempo contra os seus pais. E aí, Senhor, fica fácil se rebelar e não respeitar as autoridades constituídas, seja elas quais forem. E aí o resultado é a sociedade que vivemos, uma sociedade doente, uma sociedade que transpira rebeldia em todas as suas esferas. E Pai de amor, só rogamos pela nossa nação que não haja impunidade, porque se ficarem impunes aqueles que tiraram proveito e se rebelaram, se perpetua numa nação o desmando, Pai. Pai de amor, te pedimos em nome de Jesus, que como crentes que somos, sejamos pessoas sinceras, e se debaixo do nosso teto há rebeldia, precisamos de ajuda, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos dê as instruções necessárias para que possamos tomar a nossa posição com amor, com carinho, porque são nossos filhos, Senhor. Mas Pai, jamais nos omitindo de educar para a vida, porque o projeto que temos para os nossos filhos não é o projeto de gerar e dar manutenção, é de torná-los adultos valorosos,
que perfumem as nações da terra e que transforme o mundo onde eles vão viver, ó Pai. Nos abençoe nesse desafio, mas por agora, ó Pai, nos despeça com a Tua bênção e com a Tua paz maravilhosa. E leva-nos, ó Deus, de volta para os nossos lares guardados pelo Teu poder. Que tenhamos um momento gostoso de comunhão ao redor da mesa. Que estejamos todos ao redor da mesa, onde a vida é proferida. E que abençoemos as nossas gerações. E Pai de amor, depois disso, traga-nos de volta, para a gente continuar pensando num tema tão palpitante e tão maravilhoso. Nos ajude, ó Deus eterno, e nos dê a Tua bênção, porque esta é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, queridos, que Deus abençoe, e não se esqueça, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.